O Conexão Rural aqui em São Cepé, no programa do A Safra Centro, fala com o presidente do Sistema Farsul, Gideão Pereira. Mais uma vez, presidente, casa cheia, trazendo esse do A Safras aqui, a Farsul e o Senar. Nessa penúltima etapa, olha que já estamos na 7ª, vai para 8. O recado está sendo dado, né, amigo? Sem dúvida nenhuma, Alex Soares, um recado muito transformador, porque nós já estamos vendo uma excelente safra de trigo para a história do triticultura gaúcha. Vai ser o ano que o Rio Grande do Sul vai colher mais trigo na sua história. Eu não saberia dizer até que ponto o Duas Safras teve esse tipo de influência, mas seguramente o Duas Safra, que já atingiu mais de 3.000 produtores rurais com esta edição, que é a 8ª edição, nos falta a última, que será a 9 em Vacaria, de número 9 em Vacaria, a 9ª, atingindo seus objetivos. Evidentemente que isto foi a primeira etapa, que está já terminando. O ano que vem nós já estamos pensando que teremos que mudar um pouco o modelo, obviamente. Talvez nós queremos trabalhar mais práticas a campo, porque eu tenho sempre por conceito um ditado que diz: mais vale um ano de ver que 100 de ler. E realmente agora nós temos que partir para a prática com visualizações em cima da lavoura de milho, principalmente na nossa região metade sul, que é a grande novidade, que é a irrigação suco-camaleão, para a cultura do milho, que também serve para a cultura do soja, e também com a visão dos cereais de inverno para os dias de inverno. Então teremos novidades aí para o ano que vem. Presidente, hoje foi falado aqui também, né? Quer dizer, nós estamos aí, o senhor, eu acho que com certa modéstia o senhor fala da questão do alerta, que é o Duas Safras, né? Porque há uma predisposição realmente do produtor mudar essa matriz. Agora, com uma maior produção, nós teremos também as nossas demandas. A produção terá a sua demanda, uma delas é a logística, não tenha dúvida nenhuma disso aí. O Estado está preparado para atender isso aí? Possivelmente não, porque historicamente o setor público sempre corre atrás e a reboque do setor privado. O setor privado vai avançando, principalmente no aumento da produção de grãos e grãos diversos, porque aí é que está o problema logístico. Por exemplo, se nós tivéssemos só a safra de soja, leva para Porto Rio Grande é só soja. Mas quando nós temos soja, temos arroz, temos trigo, temos milho, nós temos uma complexidade sempre que chegamos no mercado internacional pela estrutura portuária que ela está capenga. Realmente requer investimentos. O Rio Grande do Sul está aumentando as suas safras, vai colher uma bela safra, já está se falando aí qualquer coisa em 4 milhões de toneladas de trigo. Nós devemos estar exportando 3 milhões de toneladas de trigo esse ano, essa safra que está se colhendo em 22, que ela se estende um pouquinho para 23. Temos problemas estruturais sim na armazenagem, mas eu sempre te diria o seguinte, Alex, são bons problemas. Maus problemas é se tivéssemos estrutura de mais e produção de menos. Não, porque na realidade fica aquela discussão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? E na realidade o que nós estamos levando é aumentando a eficiência produtiva do hectare exposto, estamos produzindo mais grãos e evidentemente que estamos trazendo novas demandas, e novas demandas requerem novas soluções. É isso aí. E nós temos um estado também cujos integrantes são parceiros, o próprio Porto de Rio Grande, né? Nós temos a figura do superintendente lá, que é sensível a essas questões do produtor. Eu acho que o próprio governador tem uma boa relação com o setor, né? O governador que vai assumir novamente aí. Sem dúvida nenhuma. Tivemos uma bela relação com o governador Eduardo Leite no passado. Estamos tendo uma boa relação com o atual governo, que é o sucessor do Eduardo Leite, e com certeza teremos ainda uma bela relação nos próximos 4 anos. Temos lá o Fernando Estima no Porto de Rio Grande. Agora, o que sempre preocupa Alex Soares em todas essas coisas são os licenciamentos, a burocracia de Estado. Isto é o que tranca o desenvolvimento. Avançamos nisso aí, presidente? Em todo. Estamos avançando, é lento. Gostaríamos de que as coisas fossem mais rápidas, mais eficientes, mas é lento.
e possivelmente até serão mais difíceis no futuro próximo. Queria a visão do produtor rural, do dirigente na COP27 no Egito. O que o senhor traz de lá nessa relação agricultura-meio ambiente? Eu vejo muita utopia e até com um certo grau de hipocrisia da humanidade. É algo estranho dizer isso aí. Aquilo é uma torre de Babel, a COP, porque são 197 países que eu até não sei como se entende. E até porque as votações da COP também são por unanimidade entre os países, onde se discute muito a indústria, se discute muito a agricultura, se discute muito o futuro próximo e se discute muito as emissões de carbono, metano, etc. Uma realidade, eu não sei se existe mesmo o aquecimento global. Eu ainda tenho uma certa preconceito, pode ser uma dúvida minha, porque outro dia eu li e endosso um artigo que li lá na COP, de um pesquisador, de um articulista pesquisador, dizendo que já tinham 27 COPs e que aquilo que se apregoava, que as calotas iam derreter e que o mar ia subir 1 ou 2 metros, parece que não se evidenciou. Parece não se evidenciou. Nesses 27 anos não aconteceu. Né? Mas, de qualquer maneira, a agenda global, a preocupação com o clima está colocada. E uma realidade que ainda vai sair disso aí, embora seja uma coisa muito abstrata, é o mercado de carbono. Ele vai acontecer. Que eu era cético. Eu era mais cético antes de ter ido à COP, a respeito de mercado de carbono, das pessoas, das empresas, das indústrias terem que comprar crédito de carbono, porque são empresas carbonizantes, principalmente da indústria do petróleo, onde petróleo, carvão, etc, etc. Mas uma certa hipocrisia, por quê? Porque na realidade nós vemos países como a Europa, países da Europa, pressionando pela diminuição das emissões de carbono e ela mesmo constrangedoramente, ela está colocando para o mundo que tem que diminuir o consumo, mas está aumentando por uma dificuldade que surgiu em função da guerra europeia, em que eles passaram a consumir agora mais carvão, mais petróleo, estão poluindo mais. E parece que querem dar, e aí que está a hipocrisia, parece que querem dar uma gorjeta para os países pobres que aceitam, para que eles não aumentem o seu desenvolvimento, para que os povos desenvolvidos continuem se desenvolvendo. Então, é uma coisa meio hipócrita, eu diria assim, que eu acho que isso, para mim, na minha percepção de COP, fica colocado. Agora, nós temos que ver também que é o caso do Brasil, e lá nós tínhamos 3 Brasis, lastimavelmente nós tínhamos 3 Brasis, o Brasil que produz, o Brasil amazônico, que é outro Brasil, do jeito que estava colocado na COP, que quer esmola, e o Brasil das ONGs que não quer nenhuma coisa nem outra e parece que nada serve e só quer realmente, a partir dessas ideias, captar recursos pela própria manutenção do status quo. Então são coisas bastante graves, eu diria assim, que estão acontecendo. E parece, de uma certa maneira, que eu diria até dentro desse mesmo aspecto, que parece que comida não chega a ser tão importante assim. Então as pessoas às vezes se esquecem que o ser humano tem que tomar café da manhã, almoçar e jantar todos os dias. E também se esquecem, principalmente os países desenvolvidos, que tem uma parte do mundo com um crescimento econômico vigoroso, que é o caso dos países asiáticos e Oriente Médio, e que cada vez estão demandando mais alimentos. E que parece que através das questões ambientais querem travar o desenvolvimento de países como o nosso, que é um país continental, que tem tecnologia, que tem uma agricultura de ponta, das melhores do mundo, mas parece que isto aí também não é bem levado em consideração. E estas movimentações estranhas que se vê, principalmente das ONGs, muito presentes na COP, de querer trancar este tipo de avanço de desenvolvimento. Então, por isso que eu acho que a COP é uma coisa, realmente, é um fórum patrocinado pela ONU, do mundo inteiro, e o mundo inteiro estava lá dentro, inclusive autoridades importantíssimas do mundo inteiro, mas que
não nos parece que seja uma coisa dentro do racional. Tem muita irracionalidade colocada na COP. Agora, evidentemente que também tem as coisas boas. As coisas boas que são os tratados de como melhorar um pouco a descarbonização do mundo, se é que ela existe. E se nós olharmos pelo tipo de combustível fóssil que nós íamos utilizando até então, e que também os recursos naturais da Terra são finitos, realmente isto aí, pelo menos, creio eu, que termina provocando avanços importantes da humanidade, sem dúvida nenhuma. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil, esteve na COP. Pro Brasil foi passada uma imagem de um presidente líder mundial, pelo menos naquilo que chegou até nós. Foi mais empolgação da mídia ou foi realidade mesmo, na sua opinião, que estava lá? Eu acho que mais mídia nacional, não tanto lá. Lá ele teve bem cortejado, quis me parecer, porque ele esteve perto do stand Brasil, que era o principal stand, que era o nosso, patrocinado por CNA, CNI, Apex, Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Relações Exteriores. Ele não esteve aí, ele esteve nos países amazônicos, eu diria assim. Olha bem que eu estou usando, né? O termo nos países amazônicos, são alguns estados amazônicos que têm um pensamento diferente do Brasil, que realmente produz e trabalha, embora tenham estados muito importantes ali, exemplo do Mato Grosso, que também tem um pensamento diferente do conjunto. Ele esteve aí, o presidente eleito esteve aí. Não me parece que tenha sido esta coisa fantástica que as coisas esperava a nível internacional, mas de qualquer maneira esteve lá e como tal, afinal de contas, parece que foi eleito. Ainda temos muitas dúvidas a respeito dessa eleição, tanto é que as pessoas estão insatisfeitas na rua. Normalmente um presidente eleito sempre tem uma lua de mel com seu eleitorado, aqueles famosos 100 dias, né? Os primeiros 100 dias, o que é que faz, o que é que não faz, né? Mas esse aqui, neste caso, a lua de mel já terminou há muito tempo, aliás, acho que nem começou, porque realmente as pessoas não estão aceitando facilmente a sua eleição. Não sabemos ainda da lisura do pleito, temos muitas dúvidas a respeito disso aí, e porque realmente tem um passado que o desabona. O passado de todo o grupo que hoje foi eleito pelo povo brasileiro realmente não abona a sua conduta, e o que nos traz ainda muito mais desconfianças a respeito do futuro do nosso país a 1º de janeiro. E principalmente o agronegócio, que normalmente os partidos de esquerda, e no caso, notadamente este partido, o PT, não sabe lidar com a iniciativa privada, nem com o direito de propriedade. Eles tratam de relativizar o direito de propriedade, isto é uma realidade, e para nós, o direito de propriedade, a segurança jurídica é calcanhar de Aquiles. Tudo que o país está perdendo, porque o país está perdendo liberdade, não tem segurança jurídica, no Brasil até o passado é incerto, e muito menos quanto ao direito de propriedade. Isso nos põe num extremo estado de alerta e preocupação, sim, quanto ao futuro imediato da nação, se isto tudo acontecer a partir do dia 1º de janeiro. Assim que eu diria que o nosso setor, de norte a sul do país, está muito preocupado. Obrigado, presidente. Sempre um privilégio falar com o senhor. Valeu. Obrigado, Alex Soares. A agricultura de precisão é uma realidade há mais de 10 anos, realizando não somente adubação em taxa variável, mas correção do solo, pois solo com fertilidade uniformizada reflete em uma semente de qualidade uniforme. Qualidade do início ao fim, é com as sementes Rancho King.